Camarada. Camarada. Vamos embora, rapaziada. Camarada. Vamos embora, rapaziada. Ara o bebê tiririlona. Ele é a entidade, Deus ou orixá mais mal compreendida em todas as culturas pelas quais ele existe. Cubana, nórdica, céltica, romana, grega, católica, hindu, indígena, africana e hebraica. Exu, para a comunidade de Umbanda e Candomblé, é uma entidade complexa, isenta do conceito de bem e mal, mas fortemente ligada ao conceito de justiça, amplamente difundido nas leis de evolução e nas leis kármicas, segundo a filosofia espírita de Allan Kardec. Trabalhadores incansáveis em função da divina misericórdia universal, essas entidades elementares, surgidas de continentes que existiram no planeta Terra há mais de 60 mil anos antes de Cristo, têm como principal finalidade serem agentes da justiça ou agentes da disciplina kármica, com o intuito de se manter o equilíbrio e o respeito às leis universais do bem eterno. No entanto, nem sempre o bem se é atingido com o bem. Uma força contrária, adversa ou oposta. Estes são alguns dos significados do que é Exu. Esses policiais de choque que se agrupam em falanges, subfalanges, grupos, subgrupos e colunas e operam nos serviços terra a terra para fiscalizar e frenar o submundo astral. Eles não são espíritos irresponsáveis, diabólicos ou trevosos. Ao contrário, é responsabilidade deles garantirem afastar, controlar e arrebanhar tais espíritos zombeteiros, usando sempre do conceito de bem e mal para o equilíbrio perene das leis cósmicas, operando variavelmente dentro desses conceitos, mas sempre respeitando suas funções kármicas, pois nunca fazem nada de que não são permitidos a fazer. É essa traquinagem, essa genialidade e astúcia que os tornam uma das entidades mais louvadas e apreciadas na mitologia afro-brasileira. No culto iorubá, Exu é um deus traquinas, adverso, genial, sexual, justo e responsável pela proteção e organização dos seus caminhos. Ele é a força inicial e a força motriz da vida. Ele é o comunicador com o panteão dos orixás, o porta-voz da coluna espiral do Aie para o Aurum. Ele é apresentado com um bastão de falo, pois representa precisamente a força masculina, o sexo, o prazer. Satanás, palavra de origem hebraica que significa acusador ou adversário. Diabo, palavra do grego diabolos, que significa divisor, que causa divisão. Ou demônio, palavra do grego daimon, que significa força ou impulso, é a figura contrária, adversária à ordem divina, força impulsora de todo mal. Originalmente belo e de asas angelicais, cabelos louros e roupas claras, a sua formação extravagante e monstruosa começa a partir do século XI e ganha mais força a partir da Idade Média, pois a Igreja Católica precisava arrebatar fiéis. E com a promessa de vida eterna a partir da salvação, ao mesmo tempo em que pintava uma figura monstruosa, que utilizava de adereços de deuses pagãos das religiões concorrentes, como o tridente, a igreja propagava que essa figura era responsável pela peste negra e tantas outras mazelas que atingiam a humanidade naquela época, justamente para diminuir a presença do culto a outros deuses. Com o conceito do juízo final, trouxe o medo do futuro, a insegurança e a necessidade de justificar o desconhecido. Certamente uma ferramenta de manobra de controle político, religioso, social e econômico. Santo Antônio de batalha, faz-me batalhador. Então por que Exu é relacionado ao diabo cristão? Ora, muito simples. Grande parte dessa responsabilidade é dos padres jesuítas, que forçadamente catequizavam os africanos. Outra parte, do preconceito religioso de cor.
O diabo europeu, vermelho, de chifre, cauda, barba e patas de cabrito, passa a ser traduzido para o diabo africano, Exu, e até mesmo o diabo indígena, o Saci Pererê. O Brasil daquela época era predominantemente formado por negros, alguns tantos outros de diversos cantos da Europa. A associação pela catequese de que o prazer, o sexo, a liberdade e a independência eram ideais totalmente contrários às posições colonizadoras e passíveis de castigo. Portanto, diante de qualquer ato contrário a esses ideais, estavam sendo influenciados por esse diabo adverso, malvado, espertalhão. Esse mesmo conceito era aplicado para os inimigos da igreja. Quem era contra ela, naturalmente estava sob domínio do mal e, portanto, deveria ser castigado. Era assim por toda a Europa, em todas as sociedades colonizadas. Devido ao sincretismo religioso, muito se deve à influência dessa figura caricata cristã na criatividade das imagens e cantigas aos Exus da Umbanda, resultado de um processo dogmático de centenas de anos. Nesse contexto, caçoamos da figura lúdica do diabo e trazemos esse mesmo medo e represália por parte dessa figura cristã em alguns versos para causar espanto, respeito e, sobretudo, muita brincadeira. Como podemos ver, meus irmãos, sob o contexto religioso, histórico e cultural, é inadmissível associar ou sequer assimilar essas personalidades. Suas origens são diferentes, suas funções mais diferentes ainda. O universo é um plano infindável de conhecimento. Não vamos deixar sermos levados por dogmas polarizados por terceiros em nossa sociedade. A liberdade é obtida através do conhecimento.